A pergunta que chegou aqui para a gente simplesmente diz: posso beber? Então nós responderemos essa pergunta partindo do pressuposto, se de fato foi essa a intenção da pergunta, de que a sua dúvida é se você pode beber bebida alcoólica. Então, eu presumo que seja essa dúvida, senão acho que não teria dúvida, embora eu ainda acho que o cristão deveria ter dúvida se ele deve ou não beber tanta Coca-Cola como bebe, mas isso é uma outra questão. Então, se a pergunta de fato foi: eu, como um cristão, posso consumir algum tipo de bebida alcoólica, posso beber a bebida alcoólica, eu quero dizer para você que a Bíblia não condena explicitamente o beber bebida alcoólica. Não há um versículo que diz que isso é pecado, que isso é ilícito, que isso desagrada a Deus em si. Pelo contrário, há textos na Bíblia que sugerem que os escritores bíblicos e os personagens bíblicos não entendiam que isso era pecado. Por exemplo, quando Paulo pede para Timóteo tomar um pouco de vinho, se na concepção de Paulo ingerir qualquer golinho de bebida alcoólica fosse pecado, pode ter certeza que ele ia falar para Timóteo: Timóteo, segure as pontas nessa sua enfermidade, mas não use de um método que vá desagradar a Deus. Para Paulo, ele preferia morrer do que desagradar a Deus. Então, ele não ia falar isso. Então, se ele diz para Timóteo: Timóteo, toma também um pouquinho de vinho para essa sua enfermidade, é porque ele não tinha uma concepção de que a bebida em si, intrinsecamente, era pecado. Bom, partindo desse princípio, nós temos nas Escrituras pelo menos 4 balizadores que nós podemos mostrar que torna pelo menos a questão da bebida não tão liberada desse jeito, mesmo que a Bíblia não a proíba. Né? A primeira delas é que a Bíblia é contra a qualquer coisa que domine o seu corpo. A gente chama isso de vício. Então, se uma pessoa diz para mim: não, eu sei que não é errado beber, mas ele bebe todos os dias e não consegue ficar um dia sem beber, cuidado, isso é pecado, porque você está viciado nisso, não só numa bebida alcoólica, mas como eu disse, numa Coca-Cola, em qualquer outra coisa, se você não consegue passar alguns dias sem consumir qualquer produto, chocolate, qualquer coisa, você está viciado, esse produto está te dominando, isso sim é pecado. A segunda diretriz que a Bíblia nos dá é que nós não podemos nos embriagar. O texto de Efésios capítulo 5 vai dizer que a embriaguez conduz à libertinagem. E, na verdade, quando as pessoas se embriagam, na grande maioria das vezes, é justamente para criar coragem para fazer algo que elas não fariam sãs. Então, a embriaguez vai conduzir à libertinagem e vai dominar o nosso corpo. A gente sai do nosso pensamento normal. Então, a Bíblia diz que isso é pecado. Então, se você bebe para ficar embriagado, isso também é pecado. A terceira diretriz que a Bíblia nos dá é a questão do testemunho. Tá? O que a Bíblia fala é que se você tiver uma pessoa que é fraca na fé, que é nova na fé e pensa que isso é pecado, Paulo, aliás, usando o exemplo de carne, né, ele vai dizer: eu nunca mais vou comer carne por amor a esta pessoa. Então, cuidado com o seu testemunho. Eu tenho visto muitos cristãos que ficam usando essa liberdade que Deus nos deu e tornando ela em libertinagem, inclusive postando em redes sociais como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, cuidado com o seu testemunho diante das outras pessoas. Veja bem, você nunca sabe com quem está conversando, com quem está lidando. Tá? Eu tenho visto também cristãos se reunirem para beber e você nunca sabe qual é a luta da outra pessoa. E às vezes pode ser que a luta da outra pessoa seja exatamente com a bebida. Então, cuidado neste ponto. E a quarta, última diretriz que a Bíblia nos dá é em relação ao ambiente. Ali naquela ideia de Romanos, Paulo, embora diz que a carne sacrificada a ídolo não quer dizer nada, porque o ídolo não existe, mas por outro lado ele condena o fato de nós participarmos numa festa idólatra e comemos a carne ali. Então, cuidado com os ambientes que você frequenta. Bom, tirando todas essas diretrizes e esses balizadores, resta-nos dizer que a Bíblia, de fato, não afirma categoricamente que isso é pecado, mas tome cuidado com estas coisas.